Olá pessoal, vamos aos nossos 10 minutos da Palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o primeiro milagre de Jesus Cristo. E esse livro aqui, que eu desisti, pode ser a melhor opção. Nele eu falo sobre esta passagem que está no livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. É uma história bem pequena, mas que tem muito a nos ajudar. Essa história acontece em Canaã da Galileia. Jesus estava lá e ao terceiro dia ele comparece às bodas. Ele havia sido convidado junto com seus apóstolos e lá encontrou-se com sua mãe Maria. Maria, ao vê-lo chegar, aproximou-se e disse-lhe que havia acabado o vinho. Jesus então respondeu: "O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora." Entretanto, Maria virou-se para os servos e disse que eles fizessem tudo que Jesus mandasse. Jesus então mandou que os servos enchessem as talhas d'água. E assim os servos fizeram. Jesus fez o milagre da transformação e mandou que eles apanhassem um pouco daquela água e levassem para oferecer até o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, ao provar aquele líquido, percebeu que ali estava o melhor vinho que ele já havia tomado. Então dirigiu-se até o noivo e fez o seguinte comentário: na nossa cultura, as pessoas sempre oferecem primeiro o melhor vinho para no final da festa oferecer o vinho menos valioso, menos precioso. Ali então todos os apóstolos veem que Jesus de fato é o Rei da Glória, Jesus de fato é o Filho do Homem, e começaram a glorificá-lo. Bem, é uma história pequena, mas como este canal é um canal que é bastante direcionado para mulheres, eu quero chamar a atenção para o fato de que Maria foi a peça fundamental no momento em que Jesus fez o seu primeiro milagre, porque ela sabia que ele tinha a condição de transformar aquela água em vinho. E o interessante é que ele próprio disse: "O que tenho eu contigo, mulher?" Ele não quis se submeter a ela, ele achou que ele deveria fazer no momento que ele achasse que era o momento apropriado. Entretanto, ela teve a ousadia e a coragem de dizer aos servos: "Façam tudo o que ele mandar." Essa postura dela denota que ela, no âmago dela, no sentimento dela ali, ela sabia que ele faria. Então, ela tem ali uma autoridade reservada, mas uma autoridade porque, embora ele tenha respondido: "O que tenho eu contigo, mulher, e ainda não é chegada a minha hora", a postura dela dizer, a atitude dela dizer aos servos: "Façam tudo o que ele mandar", automaticamente está dizendo: "Você vai fazer sim." E ele fez. Quer dizer, que força desta mulher, a participação de Maria no momento do primeiro milagre de Jesus Cristo. E é o primeiro milagre, entre aspas, sem querer desfazer da Bíblia. Porque se ela disse aquilo, certamente ela já tinha visto tantos outros milagres que não foram contados na Bíblia. Então tudo acontece a partir de um momento. E a partir daquele momento, a Bíblia começou a escrever os milagres de Jesus. Ele foi glorificado. Uma coisa muito interessante também, ele utilizou uma coisa tão simples que é a água. A água, ela é uma substância paradoxal. A água é assim, ela é muito simples porque ela compõe 70% da superfície da Terra está coberta com a água, né? Então, ela compõe nesse planeta 70% dessa superfície coberta. Por outro lado, na nossa cultura mundial, tudo que existe em abundância perde o valor. Com a água, não.
mesmo ela existindo em abundância, em alguns lugares ela já é escassa. E o interessante é que a água ela serve para ser usada pela autoridade mais, vamos dizer assim, importante do planeta, eu diria pelas autoridades mais importantes do planeta, e também pelo ser mais ínfimo. Uma bactéria precisa da água. Então a água, ela tem essa capacidade de nos ensinar da importância que todos nós temos a partir do momento que todos nós somos constituídos com 70% da água em nossas células, em nossa composição corporal. A água também nos ensina que nós temos que nos transformar. Este líquido que é o solvente universal, constituído por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, o famoso H2O, ela nos ensina suas formas líquida, sólida, gasosa. A água, quando é colocada no recipiente, ela toma o formato daquele recipiente. E às vezes as nossas vidas nos leva a ter que se adequar àquele ambiente, àquela vivência, àquele momento, mas também nos dá a capacidade de nos transformar à medida que podemos nos transformar de uma maneira espiritual, observando as coisas do ambiente, modificando o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, as nossas atitudes. A água, ela, quando encontra barreiras, ela pode se transformar numa cachoeira torrencial. A água também pode ser o objeto de algumas catástrofes, mas é preciso lembrar que as pessoas que passam por essas grandes catástrofes, elas depois podem se recuperar, e algumas delas, depois que passam por isso, elas transformam a vida para melhor, geralmente para melhor. A transformação vem sempre para melhor. E a água nos ensina também a capacidade de transformação. Por isso, quando Jesus entra na relação afetiva, entra no casamento, ele dá a capacidade de transformar a água que é necessária para a vida em vinho, porque o vinho também tem a capacidade de nos alegrar. Literalmente falando, o vinho, ele serve para nos alegrar. Claro que tudo deve ser utilizado, tudo deve ser vivenciado, tudo deve ser sentido com moderação. Esta semana, que é a Semana Santa, nós estaremos festejando a paixão de Cristo e a ressurreição, obviamente, de Cristo, a Páscoa, e há na nossa cultura uma necessidade de estar entre familiares. Tem aquele famoso almoço da sexta-feira e também o brinde que é feito com vinho. Então eu quero convidar vocês a transformar esta água, que é a fonte da vida, num vinho que alegra as nossas vidas e brindar a morte e, sobretudo, a ressurreição de Jesus, que veio para nos salvar. Um abraço, eu peço que vocês ajudem o canal dando um like. Existem pessoas que eu conheço, principalmente da minha cidade onde eu nasci, de Aratuípe, que têm assistido aos meus programas tão simples. Eu quero agradecer a vocês. Um abraço para a Guigui, que ela sempre ouve meu programa. Ela é de Aratuípe, mas está em Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Jerusa Brandão também, minha amiga querida, que mora atualmente em Santo Antônio de Jesus, mas também que é de Aratuípe. Um abraço para Ulisses, que repostou, Ulisses Macedo repostou
um dia desses, um vídeo que eu fiz. Ulisses, meu querido, quantos anos a gente não se encontra. Um abraço. E para todo mundo, gente, que eu quero bem e que tem me ajudado, minhas amigas, pessoas que, a passo que eu for gravando aqui, eu vou mandando mais abraços. Eu preciso muito que vocês levem essa palavra para outras pessoas. Eu não sei nada, mas tenho assim o desejo de levar o pouco que eu consigo compreender. Não sou dona da verdade, a verdade é de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é que entra nos corações de cada um e vai mostrando qual é a parte dessa história que a gente deve refletir e vivenciar. Um abraço, fiquem com Deus. Para encerrar, nunca desistam de ser feliz, desistam apenas daquilo que faz mal à sua vida,